Olá, buenos dias! Fala, sexto ano! Acorda, turma! Parece que tá dormindo! Vamos começar aí mais uma aula, listos? Vámonos, niños! Vamos, peguem o livro e abram na página 31. Nós vamos começar aí nesta página hoje, certo? Enquanto vocês vão pegando aí, eu vou introduzir o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre nomes e apelidos. Nomes e sobrenomes. Ué, professora, apelidos é sobrenome? Pois é. Olha a bagunça que é isso em espanhol. O nome do português é nombre do espanhol. Aí tá fácil, né? O apelido é o sobrenome. E o sobrenome é o apelido. Confusão, aí virou uma confusão tremenda, né? Tranquilos, que nós já vamos entender tudo isso. Então, fala assim, ó, Cristina es hija de una ucraniana, probablemente tiene un apellido de ese origen. A ver, Cristina López es que, professora? Esse apelido aí meio estranho, ucraniano. Quem fala essa língua aí? Eu, hein? Bora. Então, aí tem o quê? Um sobrenome do pai, um sobrenome da mãe, um em espanhol. Esse eu sei dizer, López. E o outro? Eu, hein? Quem arrisca? Fala você aí desse lado aí. É o quê? O sobrenome da mãe. Coitadinha essa menina, na hora que ela vai falar o nome dela, né? Pois é. Então, como que faz em espanhol? Vocês já perceberam que aqui no Brasil, nós, né, temos um sobrenome que a gente herda do pai e um que a gente herda da mãe, não é? Qual vem primeiro aqui no Brasil? Do pai ou da mãe? Da mãe. E por último, o do pai. E às vezes tem gente até que só recebe o sobrenome do pai. A mãe aí, ó, carregou 9 meses na barriga, fica de fora, né? Pois é. Em espanhol não é assim. Em espanhol, primeiro vem o sobrenome do pai, ó. Primeiro do pai e depois o da mãe. No caso aqui de Cristina López, Eshuiquenco, né? Primeiro tem o quê? López é apellido paterno, é de origem espanhol. Después el otro es un apellido materno de origem ucraniano. Então, aqui nós podemos ver claramente esta inversão da regra, né, dos nomes. Aí aqui em cima fala assim, apesar de o sobrenome materno ser o último, é ele que se abrevia ou ignora, quando necessário em um cadastro, por exemplo. Então, tá dizendo que, embora aí o sobrenome da mãe, ó, seja aqui o último, é ele que se ignora ou se abrevia quando, por exemplo, você vai fazer um cadastro, não cabe lá no espaço. Não é o do meio. Aqui no Brasil, a gente abrevia do meio e nunca o último, né? Então, não sei, Alessandra da Silva Rosa. Então, eu pego e escrevo Alessandra S. Rosa. Não vou escrever Alessandra Silva R, né? Não. Então, já em espanhol é dessa forma. Viu que diferente? Agora, aqui embaixo diz assim, ó, em Espanha, desde 1999, é possível escolher a ordem do nome. Aqui no Brasil também, isso já foi modificado. Quando a gente vai casar, por exemplo, né? Antigamente aqui no Brasil, você só poderia receber o nome do seu marido. Então, ia lá e recebia a mulher, né, no caso, recebia o nome do marido. Agora, se o marido quiser receber o nome da mulher, também pode, sabia? Pois é, pode. Mas o que não pode é o quê? Nós, né, tirarmos algum. Isso ainda não. Bom, aqui nós temos, então, de forma separada, cada uma das partes. Nombre, Cristina. Apellido paterno, López. Apellido materno, Shevchenko. Sobrenome, Cris. Então, o nosso apelido é o sobrenome aqui do espanhol. Não é tão difícil, não é mesmo? Bom, agora
vamos completar aqui com os seus dados. Isso mesmo, o seu. Coloque aí nessa linha nombre, coloque o seu nome. Apelido, coloque seu sobrenome, os dois, da mãe e do pai, porque aqui no Brasil é mãe e pai primeiro, né? A não ser que vocês, né, algum de vocês seja diferente, mas o normal é primeiro mãe, depois pai. Não abreviem, coloquem inteiro, mesmo que for imenso. E o sobrenome? Aí é seu apelido, a forma carinhosa que as pessoas usam para te chamar na sua casa, entre seus amigos e assim por diante. Certinho? Não é tão difícil, né, turminha? Então, vamos virar aí a página, vamos para a página 32, continuar aí fazendo exercícios com essa matéria, com esse conteúdo. Aí fala assim, ó, te toca a ti, então agora é sua vez, né? Já sabes como se representa o árbol genealógico familiar. Então, você já sabe como que nós montamos aí uma árvore genealógica, né? Nós já aprendemos, já fizemos. Pois é, você vai usar este conhecimento agora. Aí diz assim, este é de la família Martín. Observa-lo. Então, aqui nós temos la mamã, Sandra Munhoz, el papá, Juan Augusto Naves. E abaixo, quem que nós temos aqui? Os filhos, Martín e Ernesto. Porque nós sabemos, né, que quando está desta forma, né, o organograma aqui, ou a árvore, como nós vamos chamar, quando tem um casal e em seguida essas direções, significa que são filhos, não é mesmo? Isso nós já vimos. E aí a pergunta fala assim, como será o nome completo de Martín e de sua irmã Ernesto? Seguindo a regra do espanhol. Então, Martín fica Martín Naves Munhoz. Ernesto Naves Munhoz. Sempre o do pai e depois o da mãe. Certinho? Preencham aí a resposta de vocês. Agora aqui no 3, fala assim. Ahora, a partir del nombre de Ana Lucía, descubre e completa su árbol genealógico. Então, diz assim, la mamã e el papá. Aqui nós temos Ana Lucía Sánchez Garcia. A mãe, se a menina chama Ana Lucía Sánchez Garcia, qual é o sobrenome do pai e qual que é o da mãe? O da mãe sempre é o último e o do pai sempre o penúltimo. Então, como que fica? Sánchez vem para o pai e Garcia vem para a mãe. Então, fica Ana Maria Garcia, Carlos Sánchez e a filha Ana Lucía Sánchez Garcia. Fácil, né? Não é tão difícil. É um pouquinho confuso naquela questão em que sobrenome é apelido é sobrenome, mas nada que nós não podemos aí entender e aplicar. Combinado? Vamos seguir. Aí agora uma história em quadrinhos, olha que legal. Fala assim, conocer e desfrutar. Lê esta historieta que refleja um momento de juego e as relações que se dão entre irmãos. Então, lê essa historinha e veja um momento em que os dois irmãos aí estão jogando, estão brincando, né, com um joguinho. Aí o menino fala assim, Lola, esta é la M, como mamá. Aí fala assim, ¿qué es spoiler? Le estás spoileando la escuela. Es como cuando le contas el final de la película a alguien que no la ha visto. Pero si yo no le conté ningún final de la escuela. Ai, tô. E olha o que a menina está fazendo. Ai, meu Deus. Era um chiste. Ai, já sei. Ou tampouco sabes lo que é um chiste. Bom, depois nós vamos ver o que é isso. Chiste é piada. Aí fala assim, segui. E a menininha aqui, M. Acho que ela nem sabe falar muito, né? Aí, o menino aqui pensando e a menininha acabou comendo a letra, não é mesmo? Aí ele falou assim, e esta é la Z. E assim termina o abecedário. Zaz, a menininha disse. E ele vai cortar a letra no meio. Oh, meu Deus do céu, que confusão, hein? Bom, essa historinha parece confusa, mas não é. E para entender de uma forma
mais específica, vamos analisar cada uma das partes, tá bom? Spoileando é fazendo um spoiler, né? Spoiler, em espanhol nós vamos dizer spoilers, tá? Antecipar ou contar detalhes ou o final de uma história, geralmente de uma série ou um filme. Chiste, piada ou brincadeira. As duas palavras que estão em destaque aqui, ó, de outra cor, eles puseram lá no rodapé. Essa historinha, ela tem o tema de maior e menor para reforçar aquele assunto que nós vimos, que eu expliquei para vocês que quando vocês têm um irmão mais velho, um irmão mais novo, caçula, em espanhol nós não vamos dizer um irmão mais velho, um irmão caçula. Em espanhol nós vamos dizer mi hermano maior e mi hermano menor. Mi hermana maior e mi hermana menor. Então, quando é mais velho, maior. E quando é mais novo, menor. Então, nós não usamos maior e menor para a altura de uma pessoa, certo? Mas, a nível de membros da família, de relações familiares, nós vamos usar somente com essa explicação. Então, eles estão jogando aí, né? Os irmãos aqui, ó. Né? Subentende que o do meio, né? E a caçulinha aí, a menininha. Ele tá brincando com ela. E é de letra, então fala assim, M do quê? Então puxa a letrinha e tinha que falar M de mamãe, M de não sei o quê. E ela não sabe, né? Então ele fica assim, mas ela não tá dizendo exatamente a letra, né? E aí ele diz, né? Como mamãe, tipo, falando pra ela, vai minha filha, né? M de mamãe. E aí ele fala assim, les está spoileando la escola, ou seja, você tá, né, saindo aí na frente, você tá dizendo, não pode falar M de mamãe, você tem que deixar ela falar, ele quis dizer, né? E aí ele pergunta, que é spoilear, né? Ou seja, ele falou uma coisa que ele nem sabia o que era, né? Aí fala assim, é como quando le contas el final de la película a alguém que não la ha visto. Aí ele fala, é como contar o final de um filme para alguém que não viu. Aí ele fala assim, pero si yo no le conté ningún final de la escuela. Aí falou, mas se eu não te contei nada do final da escola. Ou seja, o menino falou, ai meu Deus, né? Por que eu fui falar isso? Não entendeu nada, né? Aí o menino, o maior aqui, fala assim, era um chiste, ou seja, era uma piada. Aí o menino falou assim, ou tampouco sabes o que é um chiste. Aí o menino ficou bravo e falou, já sei. E aí o outro sai e fala assim, segue, né? Continua aí brincando vocês, né? E a menina pega a letra e fala, né? Porque viu repetindo, ela falou. E aí ele teve uma ideia. Depois ele pensou, acho que ela tem que dizer a letra. Então, se eu tiro aqui o pedaço da letra, ela vai dizer qual que é. E aí ele faz isso com o Z. Então, ninguém riu, né? Mas era pra rir. Ei, vocês, hein? Ei, ai, hein? Bom, vamos passar para Organiza-te, certo? Era só uma historinha, não temos que fazer nada direcionado àquela historinha de forma específica, tá bom? Aqui vocês vão fazer um mapa mental. Organiza-te, organiza en los diagramas lo que aprendiste neste capítulo. Puedes añadir quantos campos quieras. Então, aqui vocês vão fazer um esquema, ou seja, um mapa mental de cada aspecto importante que nós vimos. Então, sobre família, o que vocês viram? Palavras, né? O que mais que nós vimos sobre família? Então, vocês podem acrescentar certinhas, se quiser. Mas quando fala família, o que você vem na mente? Para fazer essa atividade, vocês vão ter que voltar no início da unidade, repassar aí as páginas e rever. Não tem o mais certo e o mais errado. Cada um vai fazer da forma que entendeu o conteúdo. E é nesse momento que vocês vão se dar conta se não entenderam um assunto, se não entenderam outro, se entenderam tudo. Então, esse primeiro é sobre a família. O segundo vai ser sobre a linguagem online, que são aqueles símbolos lá, siglas, que significam alguma coisa. E por último aqui os possessivos, tá? Então, façam aí esse organograma de vocês, né? Organiza-te aí, façam com muita dedicação, certinho? E eu não vou mostrar aqui, mas agora, para finalizar este capítulo,
vocês vão fazer a página 35. Eu não tenho como mostrar aí agora, nesse exato momento, esta página. Então, olhem para o livro que eu vou explicar. Eu não tenho como mostrar porque o meu tem resposta. Então, vocês vão tentar fazer sozinhos, certo? Então, fala assim o exercício 1, ó. Ponte en el lugar de la persona que está diciendo las frases que siguen e completa-las com los integrantes de la familia. Então, está dizendo o enunciado para você se colocar na posição da pessoa que está dizendo cada uma das frases. E completar com os integrantes, os membros aí da família que está faltando. Então, fala assim, mi es nieto de mis padres. Então, qual é o membro aí que é neto dos seus pais? E aí você vai colocar o membro, o integrante. É um quebra-cabeça isso, né? E assim vocês vão fazer até a letra I. O exercício 2, ele é assim, fala assim, ó. Observe o diálogo de Luca com seu irmão e ajuda-lhe a comentar com sua mamã sobre que conversam. Então, aí vocês vão observar este diálogo e nós percebemos, nossa, claramente que tem um monte de siglas aí, linguagem online. Então, vocês vão explicar o que está escrito na mensagem, escrevendo as palavrinhas abreviadas. Então, vocês vão colocar que el hotel es, aí vocês vão colocar o que é, depois fala assim, que la gente en Colômbia es, coloca e assim por diante. Então, copia o que está certo aí da mensagem aí no quadrinho e o que está abreviado, vocês escrevam o que significa. E aí tem essa parte está lá naquela página onde nós vimos as linguagens online, né? Que era a página 28. Certo, turminha? Vocês vão completar esta atividade e eu vou estar liberando para vocês a trilha desse capítulo 2 para na próxima aula que nós tivermos iniciarmos aí o capítulo 3, certinho? Fiquem tranquilos que eu vou enviar todas as atividades escritas direitinho no nosso grupo que vocês vão estar realizando. Combinado, turminha? Um super beijo enorme para vocês. Combinado? Hasta luego!